Oi, gente, vamos lá? A mulher de pijama listrado e o julgamento dos fazendeiros. Zé, o ganancioso, resolveu fazer uma reunião com os outros fazendeiros para desvendar o tal mistério da morta-viva, já que os boatos já estavam se espalhando pela cidade e isso poderia lhe causar prejuízos futuros, desvalorizando suas terras à medida que o falatório se espalhava por outros vilarejos. Os fazendeiros ficaram apreensivos com as incertezas das consequências. Os mistérios continuavam a acontecer, pois a mulher de pijama listrado resolveu ampliar o seu plano de ação para outros fazendeiros, que também foram culpados pelo ocorrido com seus familiares, e a confusão continuou. Ela tocava fogo nas lavouras de cana, furava os pneus dos tratores, entre outras coisas, isso no intuito de espalhar o temor nos fazendeiros. Passados alguns dias, os fazendeiros resolveram se organizar e criaram uma associação, onde eles se reuniam com estratégias para solucionar o tal mistério, pois a população aflita com os fenômenos, estavam cobrando providência das autoridades policiais. Genésio, o delegado da cidade, recebendo as queixas, começa a intensificar as investigações. A população resolve fazer passeata para chamar a atenção do ocorrido na cidade. Isso, de certa forma, não foi bem visto por parte dos fazendeiros, nem do delegado. As equipes de televisão montando acampamento na cidade para ver de perto o mistério. Enquanto isso, a mulher de pijama listrado observava de longe o desenrolar dos fatos, mas sempre atenta para não ser surpreendida, uma vez que os planos dela ainda estavam apenas no começo. Eles não tinham a mínima ideia do que estava por vir. Dona Joana, uma senhoria que morava perto de um vilarejo chamado Poço dos Encantamentos, relatou ao delegado ter visto um vulto rondando suas terras. Temendo-se a tal morta-viva, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Atento ao relato de Dona Joana, deu início às investigações, começando por aquelas bandas. Diante de tantas queixas, ainda sem solução, pois a mulher de pijama listrado não ia ser pega sem fazer realmente o que estava determinada a fazer. Se escondeu em outro vilarejo próximo à cidade, Montuípe, atenta aos movimentos da população. Não ia facilitar a sua captura, sem antes mostrar à população os culpados pela morte de seus pais. Enquanto o delegado reunia seu efetivo policial para iniciar as investigações na floresta, a mulher de pijama listrado observava de longe toda a movimentação, mas, como ela conhecia a floresta como a palma da sua mão, resolveu dar um susto nos policiais, deixando a pequena cidade e deixando pequenas pistas para confundi-los. Genésio, o delegado, crente que estava no caminho certo, volta à cidade com as informações, reúne a população e começa a dizer o que de fato viu. O que tenho a dizer para vocês é que não tem ninguém que conseguiria sobreviver num lugar como a floresta por tanto tempo. Somente os animais, é lógico, pois é seu habitat natural. Mas o humano não tem como sobreviver por muito tempo. Encontrei objetos como sacolas plásticas, copos descartáveis. Isso certamente deve ter sido deixado por alguns aventureiros e caçadores que frequentam aquela região. Interrompendo o delegado, a população agitada reclama dos tais fenômenos ocorridos com os fazendeiros. E o delegado, esperto que só, não queria resolver fenômenos sobrenatural e diz: acredito que pode ter ocorrido falha sim na manutenção dos tanques e provavelmente as cercas de suas propriedades devem ter algumas brechas. Isso explica tudo. Os fazendeiros, diante da explicação do delegado, sabiam que realmente tinha algo muito estranho em suas terras, mas no momento as explicações vieram a favorecê-lo. Era melhor aceitar desculpas da falta de manutenção do que confirmar os boatos de assombração em suas terras. Dona Joana, que já estava em um mexerico, não concordou com a resolução, uma vez que para ela seria até interessante que a cidade realmente tivesse uma fama de cidade assombrada. Desta forma, ela venderia suas confecções de bordados, jarros e objetos místicos. O comércio da cidade não era muito atrativo, pois a cidade era bastante movimentada no período das festas juninas. Fora isso, não tinha atrativo.
Pensando em lucrar, junto com as bordadeiras da cidade, elas organizam uma passeata, deixando em evidência o descontentamento por parte do delegado da cidade. Genésio, o delegado irritado com esse movimento, resolve chamar na delegacia Dona Joana e as bordadeiras para pôr um fim em toda aquela confusão. Mas a mulher de pijama listrado, que se chamava Inácia, aproveitando que as pessoas se concentravam na porta da delegacia e em apoio às mulheres, ela desliga toda a energia da cidade por horas, causando ainda mais transtornos e prejuízos. Depois ela dispara os alarmes das viaturas, deixando o delegado intrigado. O fazendeiro, Zé, presenciando tudo, fica com muito medo, pois ele tem certeza que realmente a cidade está diante de uma assombração. Contudo, não pôde dizer nada para não amargar prejuízos ainda maiores. No interior, sempre tem casos, né, de assombração. É comum no interior casos misteriosos de lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, o véio do rio e tantos outros que fazem parte do imaginário das regiões rurais do interior. Passando alguns meses, a Inácia, a mulher de pijama listrado, como era conhecida, resolve deixar a cidade um pouco sossegada, mas só por um pouco, viu, gente? Mesmo porque ela estava disposta a colocar os culpados pela morte de sua família atrás das grades. Então ela resolve dar uma cartada final e aparece em plena reunião dos fazendeiros na associação fundada por eles. Eles, acreditando que está diante de uma assombração, resolvem pedir perdão a ela pelo feito, mas o delegado presente na reunião fica atento ao diálogo da morta-viva e os fazendeiros confessam os crimes feitos por eles diante de uma autoridade policial. Não restou outra alternativa a não ser o delegado dar voz de prisão e encaminhá-los às autoridades para dar prosseguimentos às investigações e a solução do caso, já que as confissões foram relatadas por eles. E assim chega ao fim de uma busca por justiça e o recomeço de Inácia, a morta-viva da cidade de Mutuípe, no interior da Bahia. Espero que você tenha gostado. Tá vendo a Inácia que ela fez? Na própria associação que eles formaram, né? Ela deu bote e fez ele confessar tudo diante do delegado. E aí, ó, grade pra eles. Até o próximo conto.